Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus diz amém. Glória a Deus. Eu quero expressar a minha alegria em estar mais uma vez aqui com os irmãos, desta feita, compartilhando da palavra de Deus e louvando ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia diz amém. Abra a sua Bíblia comigo. Vai ser um pouco difícil você encontrar esse livro. Livro do Gênesis. Capítulo 22. Quem encontrou diz glória a Deus. Enquanto alguns estão ainda encontrando, eu quero aproveitar esse momento e convidar você para amanhã estar conosco aqui no Aviva Jovem. É um círculo de oração, porém amanhã vai ser um trabalho mais festivo, porque teremos aqui um pastor T. Anderson, é um ex-paralítico. Deus o curou, né, da sua paralisia. E hoje ele tem testemunhado, tem pregado a palavra do Senhor. E o Senhor o tirou do centro de Macumba. O Senhor resgatou de lá. E amanhã ele vai estar aqui falando um pouco daquilo que Deus fez na sua vida, pregando a palavra. E tenho certeza que se você vier aqui amanhã, Deus vai lhe surpreender de uma maneira especial. Amém? Eu vou aguardar você aqui amanhã, em nome de Jesus. A partir das 19h30, estaremos aqui com a nossa juventude. E você mãe, você pai que tem lá um filho jovem, adolescente, venha com ele para esse trabalho de jovens aqui, que amanhã vai ser uma maravilha, como tem sido, né? Porém amanhã estaremos aqui ouvindo o pastor T. Anderson, trazendo essa palavra maravilhosa para abençoar nossas vidas. Quem entendeu diz glória a Deus. Vou aguardar você aqui amanhã. Capítulo 22 do Gênesis, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizestes isso e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Amém? Até aí é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite,
e nesta noite mesmo. E eu estava pedindo, ontem à noite estava orando e o Senhor me lembrou, me trouxe à mente esta passagem e me revelou algumas verdades que eu ainda não tinha percebido estudando esse texto. E como o Senhor me revelou ontem, eu acredito e tenho certeza que Deus quer revelar para você aqui nesta noite, amém? E eu quero falar sobre altar, o lugar da comunhão com Deus. Altar, o lugar da comunhão com Deus. É interessante como quando lemos a passagem de Gênesis capítulo 22, nos deparamos com um contexto de provação, um contexto de prova, um contexto de confrontação entre Abraão e Deus. Nós já conhecemos muito bem essa passagem quando Deus aparece no capítulo 22 ao seu servo Abraão e lhe faz um convite a fim de prová-lo na sua fé. É importante você entender que o intuito de Deus ao convidar Abraão a esta prova não foi para Deus entender como estava o coração de Abraão, mesmo porque ele é Deus, e como Deus conhece o mais profundo e o escondido de cada coração dos seus filhos. O que Deus queria mostrar era provar ao próprio Abraão o estado do seu coração. E Deus diz a Abraão para que fosse até o Monte Moriá, e lá em Moriá oferecesse o seu filho, e o texto é bem claro que ele ressalva o seu único filho, como sacrifício em holocausto para Deus. Para você ter uma pequena ideia de como era o sacrifício naquele período, oferecer um sacrifício de holocausto era levar um animal, um cordeiro sem mancha, sem defeito, colocá-lo sobre um altar de pedras e com um instrumento de corte descer até o pescoço da vítima, e enquanto o sangue escorria sobre o altar, o fogo então após consumia aquela oferta, que chegava com cheiro suave às narinas de Deus, e o Senhor era adorado. Tudo isso Abraão tinha que fazer, mas desta feita aqui não mais com um cordeiro, desta feita aqui não mais com um animal. Deus queria o seu único filho. E a Bíblia diz que ele levanta-se de madrugada, toma o seu filho e parte para o Monte Moriá, a caminho de 3 dias. E quando chega na subida ou na entrada do monte, o texto diz que Abraão olha para os seus servos e diz assim: ficai aqui, porque nós subiremos, e tendo adorado, nós voltaremos juntos. Para você entender, porque você já ouviu várias vezes isso, a ideia aqui é que Abraão encontrou o caminho da providência de Deus, quando disse: nós subiremos, e tendo adorado, voltaremos. Abraão tinha certeza que ao chegar lá no altar e tocar o coração de Deus através da adoração, Deus não iria decepcioná-lo. E Abraão sobe. No meio do caminho, Isaque para, percebe que havia algo de errado, estava faltando alguma coisa.
Isaac diz: está aqui, meu pai, o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a Bíblia diz que lá, na escuridão da prova do pai da fé, Abraão, reluz o brilho irradiante da fé. E ele lembra-se das providências passadas e diz: onde está, não sei, mas algo eu sei, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão conhecia Deus e sabia que Deus não iria desapontá-lo, e continua a caminhada, e quando chega no cume do monte, eis aí o altar de Deus. Como eu disse no início, altar no texto, aparentemente é um momento de confrontação, é um momento de prova, é um momento de angústia. Altar no texto é o momento da prova real com Deus. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que aparentemente é prova, tudo aquilo que aparentemente é confrontação, tudo aquilo que aparentemente é problema na sua vida, Deus transforma o altar em lugar de comunhão. Altar de Deus é lugar de restauração, de comunhão. E é bom você entender que é aqui no altar que Deus apresenta a Abraão a proposta, a maior proposta da sua vida. Fala para teu irmão aí do teu lado: o altar é lugar de comunhão. Fala para ele: esta prova que Deus está permitindo acontecer na tua vida, esse problema, esta fossa que tanto te corrói e aparentemente vai lhe consumir, é Jeová preparando o altar, é Jeová preparando o cenário, porque altar não é lugar de morte, altar para Deus não é lugar de prova, altar para Deus não é lugar de provação, é lugar dele revelar os planos dele para a tua vida, para a tua história, porque Deus é fiel. Aleluia, glórias ao Senhor para sempre. E a primeira proposta do altar, no versículo 10, quando Abraão, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo para matar o seu filho, para matar a sua promessa. O texto diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. Glória a Deus. Altar é lugar de Deus falar contigo. É nesta prova que estás passando, é justamente aí, nessa dificuldade que você está enfrentando, glória a Deus, é que Deus vai se revelar para você com a sua voz que abala céus e terras. É no altar que Deus fala contigo. É bem verdade que quando a prova chega, é bem verdade que quando a luta se apresenta, parece que nossos ouvidos se tapam para ouvir a voz de Deus. E tem mais, parece que o céu cerra-se e Deus não escuta-lhe mais. Mas eu aprendi, e você também entende isso por gentileza, é que é na hora da prova que você pensa que Deus não te ouve mais, que você pensa que Deus não fala mais contigo. É porque você não parou para escutar o cochichar de Deus. Deus muitas vezes não fala para bradar e todos ouvirem. É na prova que Deus quer cochichar no teu ouvido. É na prova que Deus quer que você pare e escute os segredos dele. É na prova que você olha para um lado, não tem conselho nenhum. Você olha para o outro, não tem saída. Deus está trabalhando em silêncio ao teu favor. E não serás envergonhado, porque ele é fiel. O texto diz:
o anjo do Senhor bradou dentre os céus. O anjo de Deus fala quando estamos no altar. É no altar que Deus fala aquilo que você precisa e não que você quer ouvir. É no altar que Deus fala o melhor conselho da tua vida. É no altar que Deus mostra ali exatamente a posição que você deve estar. É no altar que Deus mostra ali o caminho que deve trilhar. É no altar que Deus mostra ali que é o seu melhor amigo. É no altar que Ele mostra ali que é o médico dos médicos. É no altar que Ele mostra ali que é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. É no altar que Deus fala contigo, ainda que todos dizem não, eu digo sim. Ainda que todos dizem acabou, eu disse só está começando. É no altar que Deus fala ao teu coração. Oh, andaramandagachandarás. Oh, ramanchorahandecandarás. Fala para teu irmão aí, altar é lugar de ouvir a voz de Deus. Segunda proposta de Deus no altar. Versículo 12, a Bíblia diz assim: então disse o anjo, Deus continua falando, não estendas a tua mão sobre o rapaz. É a segunda proposta de Deus no altar. Não estendas a tua mão. No altar, Deus se manifesta com livramento. Altar é lugar de livramento. É no altar que Deus faz o impossível acontecer. Entenda, para Deus livrar, só sendo uma situação que para o homem é impossível. Deus não vai entrar apenas para te livrar ou te socorrer de algo que você pode agir, que você pode resolver. Quando Deus entra em cena, é para operar o impossível. Deus opera um livramento ali na vida de Abraão e de Isaac, porque estava no altar. Quantos aqui estão no altar de Deus? Levanta a mão assim. Então se prepara, porque tem livramento de Deus hoje para a tua vida. Tem livramento de Deus hoje para a tua vida. Você lembra das pragas que Deus enviou lá no Egito para Israel? Cada praga daquela era para trazer Israel para o altar. E na última praga, a Bíblia diz que o anjo mau desceu no Egito e passou sobre o arraial dos egípcios. Porém a casa que não tinha marca do sangue do cordeiro, morreu o primogênito dos animais e até os filhos dos egípcios. Mas a casa que estava com a marca do sangue do cordeiro, o anjo mau não toca, não tocou, ninguém morreu, porque Deus estava lá para operar o livramento. O povo aprendeu a estar no altar. Para de se preocupar com a galinha preta que jogaram no teu quintal, irmão. Eu falei outro dia que tem crente que até hoje, quando vê um gato preto passando, se tomar cuidado, até se benze. Tem gente que quando está na rua, caminhando crente, e vê uma escada, vai passar por debaixo. Lembra que a escada pode trazer alguma coisa ruim, aí volta para não passar debaixo da escada. Querido, para cada galinha preta que matam para você, ou para alcançar ou destruir a tua vida, você tem um leão da tribo de Judá que peleja pela tua causa e não te deixará. Aleluia. Para de se preocupar com as feitiçarias que fizeram contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu filho, contra a tua casa, contra o teu ministério. E tem, pastor, olha, e tem tanta feitiçaria aí evangélica, irmão. Até feitiçaria evangélica inventaram.
Deus está livrando o teu ministério aqui nesta noite. Sabe por quê? Altar não é um lugar geográfico. Altar é um estado de vida. Eu quero que você aprenda isso aqui hoje. Altar não é um lugar específico, é um estado de espírito que você está. Eu estou no altar de Deus em qualquer lugar que eu esteja. Por isso, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tem livramento nesta noite sobre o teu arraial. Tem livramento de Deus nessa noite sobre o teu arraial. Se prepare, porque Deus vai surpreender você antes que o relógio ainda bata meia-noite. Ainda hoje, você verá o livramento de Deus, o livramento de Deus, o livramento de Deus, porque Deus é fiel àqueles que esperam nele. Tem livramento. Terceira proposta do altar, versículo 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um cordeiro. Você pensou que altar era prova? Altar também é lugar de providência. Eu sei que quando terminar a pregação, você pode vir me perguntar: pastor, mas quem botou aquele, como aquele cordeiro apareceu ali? Meu irmão, não me pergunte como, que eu não vou saber lhe responder. Mas uma coisa eu sei: enquanto Abraão subia a Moriá com Isaac, Jeová subia pelo outro lado com a providência. Enquanto Abraão subia a Moriá por um lado, já conformado com a situação, Jeová subia do outro dizendo: eu vou surpreender o meu servo, eu vou mostrar o quanto eu o guardo, eu o amo, eu tenho a providência que ele precisa. Daí a Bíblia diz que desde então o nome daquele lugar passou a se chamar: no monte do Senhor Deus proverá. Está aqui no futuro a conjugação do verbo, proverá. Porém o texto original aqui no hebraico, a ideia é prover. Sabe o que isso significa? Deus não proverá, Deus está provendo agora. Proveu ontem e vai prover o futuro. Deus proverá para si o cordeiro. É no altar que Deus mostra a sua fidelidade. Primeiro porque a providência de Deus é uma resposta da sua fidelidade. Davi diz: eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é suficiente para prover a tua necessidade. Eu sei que você entrou aqui nesta noite buscando um socorro que só Deus pode fazer na tua vida. Eu sei que você não vinha para cá hoje, mas de repente bateu aquela vontade inesperada no coração, e você meio que sem querer mudou de rota e veio para cá. É para Deus mostrar para você que aqui o altar é lugar da providência. Você não vai ser envergonhado, você não vai sucumbir, o teu barco não vai naufragar, porque o general está contigo. Nesta peleja, diz o Senhor, não tereis que pelejar, Ele pelejará por ti. Entrega na mão de Deus. E o detalhe da providência é que a providência de Deus só chega quando tudo que está ruim piorou. Isaac estava amarrado, o cutelo na mão de Abraão, irmão, não tinha para onde correr, piorou tudo ali a situação. Mas é quando o que é possível torna-se impossível,
e impossível de novo, ao quadrado, é que Deus mostra a sua fidelidade. A sua fidelidade. Ele mostra para você que não há motivo de desespero, não há motivo para tentar tirar a sua vida. Há uma pessoa aqui hoje que pensou em tirar a sua própria vida há poucos dias. Você pensou em tomar um veneno e você está aqui. Deus não está brincando aqui de ser Deus. Deus está falando com você. Você não vai tirar a sua vida. O veneno não vai tragar a tua vida. Deus está mudando a tua história aqui nesta noite. Deus está mudando a tua vida aqui nesta noite. Deus está provando para você que Ele tem muito para fazer através de você. Deus está falando contigo. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. O teu fim não chegou. Deus é Deus de providência e vai mudar o teu estado. Chorando e candarás. Aleluia. Altar é lugar da providência. E em penúltimo lugar, para encerrarmos, versículo 14, versículo 13 ainda. E o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Altar é lugar de adoração. Deus transformou todo aquele cenário de tristeza, aquele cenário de, apesar de Abraão ter que matar o seu filho ali com alegria, mas era alegria porque era para Deus, mas o coração de pai estava sofrendo. Aquele contexto ali era um contexto fúnebre, era um contexto de decepção em algum momento. Mesmo porque Isaac ali era a promessa que Deus tanto havia falado com Abraão e agora tem que perder a promessa. Mas Deus transforma todo o contexto de decepção em dia de festa para aqueles que confiam nele. Hoje começa o teu dia de festa na presença de Deus. Hoje Deus está começando uma grande festa na tua vida. E aqueles que olharam para você e pensaram que este altar que você está ia ser um altar de vergonha, ia ser um lugar de desprezo, ia ser um lugar de decepção, irão ter que ver Deus ser exaltado na tua vida, porque Ele é fiel. Foi no altar onde Abraão pensava que iria perder a promessa, queria perder o seu filho. Abraão se prostra e se rende em adoração diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz: está alguém enfermo? Ora. Tem alguém triste? Cante louvor. O dia da tua alegria chegou, querido. Comece a adorar a Deus aí no altar. Altar é lugar de restaurar a comunhão. Altar é lugar de voltar a falar em mistério com Deus. Altar é lugar de voltar a louvar. Altar é lugar de voltar a exercer o ministério. Altar é lugar de olhar e ver pela fé. Altar é lugar de se prostrar e se render. E a vontade eterna do soberano. Lembra de Jó? O altar de Deus se formou na vida de Jó. Interessante, eu amo essa história de Jó, porque tudo que aconteceu com Jó foi para apenas um propósito, um propósito. Sabe qual foi? O único propósito do inimigo era ver Jó desviado. O inimigo olha para Deus e fala assim: toque em tudo quanto ele tem e tu verás que ele blasfemará. Tudo aquilo era só para uma coisa, para Jó perder a comunhão com Deus. Essa prova que tu estás passando, o inimigo está olhando assim, está falando assim: não vai aguentar, vai desviar, vai se matar, vai perder a cabeça, vai chutar o balde,
vai chutar o pau da barraca, não vai vir mais para a igreja, não vai mais voltar a falar em mistério com Deus, a manter a comunhão. Tudo que o inimigo quer é isso. E quando a prova começou a apertar, Jó perdeu seus 10 filhos em um dia, Jó perdeu suas empresas, Jó perdeu a sua saúde. No capítulo 2, versículo 7 e 8, a Bíblia diz que Satanás feriu a Jó com uma chaga maligna. A doença era tão terrível que seus cabelos caíram, suas unhas caíram. Versículo 7 e 8, o texto diz que Jó apanhava caco de telha para se coçar, porque não tinha mais unha. E você ainda pede a paciência de Jó? Não, né? E a Bíblia diz que a mulher olha para ele e diz: para de esperar amaldiçoar. Ali o texto original não é lançar maldição ou blasfemar. A ideia ali é deixar de esperar. Deixa de esperar no teu Deus para que morra logo. Eu não aguento mais viver assim. E Jó diz: o bem recebemos e o mal não iremos receber. E o diabo olha e fala assim: olha lá, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar. Olha lá, o marido vai chegar e ela vai estourar com ele. A mulher vai chegar e ele vai estourar com ela. Vai acabar a comunhão, vai perder a paz em casa. É isso que ele está olhando e dizendo para você. Mas diante da prova, Deus apostava em Jó. Deus apostava em Jó. E é naquele momento que Jó olha para a sua esposa, olha para os seus amigos, e diante de tudo e de todos, quando Satanás pensava que Jó ia negar, Jó rasga as vestes, aparentemente uma atitude de loucura. Quando Jó rasga as vestes, o diabo diz assim: olha lá, começou, perdeu o controle, rasgando as vestes, e Jó cai. E o inimigo olha e fala: tá vendo? Não vai aguentar, morreu, deu um troço no coração, vai partir, vai morrer. Aí de repente, quando todos pensavam que Jó já tinha entregado os pontos, Jó tinha recuado, Jó tinha desistido, Jó levanta os olhos e começa a cantar. Só crente maluco começa a cantar naquela prova, querido. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Jó frustrou as expectativas do seu adversário. Fica em pé, vamos orar juntos agora. Aleluia. Frustre as expectativas daqueles que estão esperando ver a sua queda. Aleluia. Glória a Deus. Altar é lugar da adoração. Mas para encerrarmos, versículo 17, Deus não aguenta e diz assim, pela segunda vez, versículo 16 e 17, e disse o anjo do Senhor pela segunda vez: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizestes isto, e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência. Altar é lugar, altar é a porta da promessa de Deus. É no altar que Deus renova as promessas que te fez. É no altar que Deus renova tudo o que disse acerca de você. É no altar que Deus mostra que em todo o tempo da tua prova, em todo o tempo da tua dificuldade, Ele não arredou o pé do teu lado. Ainda que em alguns momentos você se sentiu só, se percebeu só,
É no altar que Deus mostra para ti: eu não te deixei. Estava indo certa feita para Goiânia e paramos em um local para jantar, para almoçar. Naquele restaurante tinha um banner escrito uma história que me chamou a atenção. E o título ali chamava-se Passos na Areia. E conta-se naquela história que haviam 4 passos na areia. Aqueles passos foram caminhando e vieram as ondas do mar. E os 4 passos permaneceram na areia. Vieram as pedras do caminho. E os 4 passos permaneceram na areia. Vieram as tempestades. E os 4 passos permaneceram ali. As ondas do mar. E os 4 passos permaneceram ali. E de repente o sol causticante da praia aumentou a sua força, e de repente, em vez de 4, só haviam 2 passos. E o escritor toma a palavra e diz: Senhor, onde está o Senhor? Vieram as ondas, o Senhor permaneceu comigo. As pedras vieram e o Senhor permaneceu comigo. As tempestades vieram e o Senhor não arredou o pé do meu lado, permaneceu comigo. Mas agora, Senhor, o sol está quente demais. E em vez de 4 passos, só restaram 2. E ele pergunta: onde está Deus? E aí é nessa hora que o Criador toma a palavra e disse: meu filho, quando as ondas vieram, eu estive contigo. Quando as pedras vieram, eu permaneci contigo. As tempestades vieram, eu permaneci ao teu lado. Mas o sol esquentou e você não aguentou. Os 2 passos que restaram não são teus, são meus, porque em meus braços te carreguei para não te deixar cair. Deus está contigo no altar. Eu quero que você mergulhe agora neste oceano espiritual. Eu quero que você navegue neste altar. Já que altar não é lugar específico, é um estado, você pode navegar, você pode nadar no altar. Comece a nadar no altar de Deus aí agora. Comece a experimentar das virtudes deste altar. Comece a desfrutar da comunhão de Deus. Comece a desfrutar da virtude de Deus. Receba a renovação da promessa. Receba a providência. Receba o livramento. Receba em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Oh, adore a Deus. Adore por um instante. Pode navegar neste altar. Mergulha nele. Seja renovado nele. Tudo diz que não. Parece que o mar não vai se abrir. Declare isso. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor. E cumpra em mim. Cumpra em mim. Eu creio. Se você está no altar de Deus, adore, adore, adore ao Criador esta noite. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, aleluia. Deus do impossível.
coração aí agora. Enquanto você está adorando no altar, Deus vai curar você onde você está aí. Seja curado agora. Altar é lugar de milagre, é lugar de cura. Seja curado agora. Seja tocado agora. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Seja tocado agora. Renovado agora. Receba. Em nome de Jesus. Recebe agora. Venha em meu favor. Encontrar em mim. Adore, 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 adore. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia. Querido, Deus impossível. eu não ia fazer isso agora, mas Deus está tocando no meu coração para fazer. Eu quero convidar você aqui à frente agora. Você que pensou em dar cabo da sua vida, Deus vai tocar em você aqui nesta noite. Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar especificamente para você. Eu quero uma irmã aqui, por favor, para acompanhar essa moça. Uma irmã aqui, por favor. Uma irmã aqui, por favor. Talvez ela não aguente. Deus tomou, queridos, Deus tomou o veneno da mão desta moça aqui, ó. Deus arrancou o veneno na mão dela. Eu nunca a vi, não a conheço, mas Deus falou e Deus mostrou. Eu quero que vocês tenham as mãos para cá agora. Continua o louvor bem baixinho aí, porque altar é lugar de louvor. O Espírito Santo está renovando a vida dela agora. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Escute isso que Deus está falando contigo, moça. Jesus conhece o seu interior também. Não há remédio maior Às vezes você caiu do que a renovação da comunhão de Deus. Deus está renovando a comunhão. E assim diz o Senhor para você: aquilo que teu olho não viu ainda, aquilo que o teu coração não percebeu ainda, é o que Deus está preparando para você nessa noite. Receba agora, em nome de Jesus. Abraça ela, adore a Deus. O laço foi quebrado, o laço foi quebrado. Deus está nesse lugar. Adore a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu. Abraça ela, irmã, dá um abraço nela. Fica um pouco com ela aí. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Você pode cantar isso pro teu irmão? Canta pra ele. Ele compreende o teu caminhar. Dá um abraço nele aí, dá um abraço nessa pessoa do teu lado. Isso, canta pra ele assim, dá um abraço nele. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Ele se importa com você. Não importa quem você é, Não importa. não importa o que você fez. Baixe um pouquinho o som. Conhece o seu. Eu vou encerrar agora, vou entregar o microfone ao pastor, mas eu quero convidar você. Você que está aqui e não é evangélico ainda ou está afastado dos caminhos do Senhor, sai do teu lugar agora, vem para Jesus nessa noite. Você que está aqui e quer entregar a sua vida hoje a Jesus, pode ficar com ela do lado, irmã, pode ir. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida hoje a Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que andou afastado por um tempo, nessa noite é noite de voltar para casa. Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora. Você que não é evangélico ainda, faz um compromisso hoje com Deus. Entrega a tua vida agora para Jesus. Vem para Jesus agora.
Vem para Jesus agora. Sai do teu lugar e vem. Entrega a tua vida hoje a esse Deus maravilhoso. O microfone está com o pastor Josué. Mas ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Você pode dar um brado de glória a Deus, aplaudir ao Senhor por esta palavra graciosa, gloriosa e abençoadora. Amém? Nós já estamos encerrando o culto desta noite. Vá para casa com um milagre na sua vida. Encontre o milagre em casa. E é interessante que quando a Bíblia narra a cura dos 10 leprosos, a Bíblia diz claramente que Jesus ordena-lhes que fossem se apresentar aos sacerdotes. Eles não foram curados na hora.